Olá, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, graça eterna. Perdoe aí o atraso, tá? Mas eventualmente vai acontecer isso. É que aqui eu tenho que fazer os horários aqui com o pessoal que treina aqui. Então, às vezes, o horário choca um pouquinho, tá bom? Mas enfim, depois de um banho rapidinho, estamos aqui para falar sobre um tema, mais um tema da graça de Deus. Obrigado a vocês aí nos comentários, graça e paz, graça eterna. Compartilha aí da mensagem, deixa teu like, se inscreva se não for inscrito, tá bom? E esse é o tema, abençoados. O incrédulo não tem descanso. A incredulidade impede o Filho de Deus de entrar e desfrutar do descanso da graça de Deus. Você já viu um religioso ele descansar em Deus? Ô irmão Elcio, mas o religioso ele não é incrédulo, ele crê na religião, ele crê em alguma doutrina. E aí alguém pode interpretar que o incrédulo é o ateísta. O incrédulo é o ateu, porque o ateu não crê em Deus. Sim, o ateu, ele não crê em Deus. Ele não é incrédulo porque ele crê na ciência, ele crê na teoria, né, da evolução. Então, não significa que ele seja incrédulo. Ele crê em alguma coisa, ele não tem a crença em Deus. Agora, eu vou mostrar para você que a maioria dos incrédulos são os mesmos que dizem que creem em Deus. E o incrédulo religioso, ele crê na religião, ele crê em Cristo, ele crê em Deus. Mas ele crê assim, como uma força de expressão, e ele crê porque, claro, ele sendo um filho, ele tem o dom da fé, essa capacidade de crer no eterno. Mas ele não crê nos feitos de Deus por meio de Cristo. Então ele se torna incrédulo porque ele não acredita de uma forma genuína na obra da cruz. Tudo bem, você vai ver as pessoas dizendo: o sangue de Jesus tem poder, foi na cruz, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então você vai ver as pessoas falando sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus, porque assim como ele ressuscitou a Lázaro, porque assim como ele curou aquela mulher do fluxo de sangue que jazia 12 anos, porque assim como ele curou a filha de Jairo. Então você vai ver as pessoas citando essas passagens de Jesus, porque Jesus expulsou os espíritos maus de não sei de quem, porque Jesus curou o endemoniado de Gadara. Então, irmão, eu creio em Jesus. Eu não sou incrédulo porque eu creio na Bíblia. Eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou. Eu não estou falando deste tipo de incredulidade. Eu estou falando de uma incredulidade no âmbito do conhecimento que faz com que esses filhos de Deus que creem em Deus, eles não desfrutem do descanso que nós devemos ter no Senhor e na sua obra. Então, não é pelo fato de crer em Deus que eles estão descansando no Senhor. Você vai ver muito crente: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu para mim, e ele se inclinou para mim. Mas na verdade, você vai ver uma multidão, né? Você vai ver a maioria dos filhos de Deus ansiosos, angustiados, duvidosos, né? Incrédulo. E principalmente no que tange a revelação do Evangelho da Graça. E é aí que você descobre que, de fato, estes incrédulos em Cristo, parece até contraditório, eles não conseguem entrar no descanso do Pai. Você já leu uma passagem para algum irmão com uma visão da graça de Deus, com entendimento? Você já passou por isso? Um exemplo. Será que você já pegou João
capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já pegou Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi por nós sacrificado. Então, se João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então subentende que na morte ele iria tirar o pecado do mundo. E ele morreu. Aí os crentes acreditam que ele morreu. Mas não acredita na parte fundamental da morte de Jesus. Se você perguntar para qualquer evangélico, qualquer irmão de qualquer denominação: você crê que Jesus morreu? Ele vai dizer: sim, eu creio. Agora, se você disser: você crê que Jesus tirou o pecado do mundo? Eles não creem. Eles não creem, porque ele vai dizer: não, veja bem, Jesus morreu pelo pecado, mas o pecado está no mundo, irmão. Aí eles vão usar uma frase de Jesus, de quando Jesus estava em terra, cumprindo o seu ministério. Quando Jesus disse: o mundo jaz no... Aliás, não foi Jesus que falou, foi João que falou. Melhor dizendo, eles vão usar a passagem de João, o apóstolo João, que diz que o mundo jaz no maligno. Então, se Jesus morreu, quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Paulo disse: o Cordeiro já foi por nós sacrificado, então o Cordeiro morreu e tirou o pecado do mundo. Aí você pergunta: você crê nisso? Você pergunta para um crente de 30, 40 anos de denominação. Ele diz: não, irmão, eu creio que Jesus morreu, mas o pecado está em cada um de nós. Então ele é um incrédulo. Por ele ser um incrédulo, ele não entra no descanso. Ele não se vê em paz com Deus. Ele não desfruta da graça de Deus. Por quê? Porque a mente dele está corrompida, cauterizada pela tradição religiosa. Não, irmão, mas você quer dizer que nós não somos pecadores? Aí você vai ler outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não impôs aos homens, ou não imputou aos homens os seus pecados. Aí ele vai parar, vai pensar e vai dizer assim: não, mas ali, irmão, é para quem aceitar Jesus, para quem fizer parte de uma denominação. Não, irmão, é para quem crê. Pô, se você acredita que Jesus, ele tirou o pecado do mundo, não imputou aos homens os pecados, pronto. Não tem esse negócio: não, mas é por meio disso. Não, não é por meio disso, não é por meio daquilo, é por meio da fé. Eu acredito que ele foi para a cruz, não imputou condenação aos homens e arrancou o pecado do mundo. Mas o crente incrédulo, ele não descansa em Deus. E aí, ele vai viver como aquele povo na saída do Egito, né? Um povo em desobediência, onde Deus orienta, onde a palavra de Deus diz que é assim, mas ele diz que é assado. Olha como aquele povo viveu lá no deserto, e o apóstolo, nós acreditamos aqui que foi Paulo na carta aos Hebreus, ele faz um paralelo para mostrar a condição daquele povo que estava lá no deserto, em comparação a um povo que foi chamado para viver a graça de Deus, mas também tinha esse problema crônico, ou seja, a síndrome da desobediência, da incredulidade, também permeou no tempo de Paulo, e hoje em dia não é diferente. Hebreus capítulo 3, versículo 16 em diante, depois eu vou ler o versículo 4 em alguns textos, o capítulo 4 em alguns versículos. Hebreus 3, 16 ao 19 diz assim: porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Não foram todos. 17. Mas com quem se indignou por 40 anos?
Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Então, aos desobedientes, ele jurou que não entrariam no seu descanso. 19. Vemos que não puderam entrar no seu descanso por causa da sua incredulidade. Então, o incrédulo, o desobediente à palavra, não é que ele não seja salvo, ele não entra no descanso. Ele não desfruta da obra consumada de Cristo Jesus. Ele não entende, ele não compreende, por isso ele não desfruta. Sabe? É alguém que é proprietário, que recebeu uma herança no Senhor, mas desconhece. E quando você desconhece, ainda que você seja senhor, dono de tudo, você vive como um escravo. E é assim que a tradição religiosa vive, como escravo. Por quê? Porque não entra no descanso, porque são incrédulos e desobedientes quanto à palavra da graça. E aí no versículo 4, Paulo, acreditamos que foi Paulo, ele vai continuar a narrativa e ele diz assim: temamos, pois, para que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. 2. Porque também a nós, dizendo Paulo naquele período, foram pregadas boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Então, a palavra da pregação, a mensagem de Deus, de Cristo, da Bíblia, nada aproveita na vida do crente se ele é um incrédulo na obra de Cristo. Não, mas eu creio em Deus, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho carteirinha de membro da igreja, eu sou apóstolo, eu sou pastor. Ué, você é tudo isso, mas você é um incrédulo no que tange ao que Cristo fez. Se Cristo foi para a cruz para tirar o pecado, você diz que está em pecado, você é incrédulo. Se Cristo foi para a cruz e disse, o templo vai cair, eu vou levantar outro templo, depois de 3 dias, ele ressuscita, e nós somos agora o templo e a morada do Espírito, e você acredita que Deus está em uma catedral ou em um templo de pedra, você é incrédulo. Então, se a palavra da graça diz que o povo de Deus está santificado pelo sacrifício de Cristo, e o que nos lava é a água limpa da palavra, e o que nos santifica é o Espírito, e o crente procura se santificar por meio de jejum e tirar pecado por meio de água de batismo, ele é incrédulo. Se a comunhão que nós temos com Deus, a palavra diz que é o Espírito, porque Paulo disse, aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito. O mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E você acredita que a sua comunhão com o Espírito do Eterno é através de um pedaço de pão e um copo de suco, você é incrédulo. E aí você nunca entra no descanso de Deus, porque você se vê sempre separado dele, quando a palavra é a palavra da reconciliação. Você se vê sempre distante dele, quando ele mora perto de você, melhor, dentro, em você. É como aqueles fariseus da época que diziam, quando virá o reino, onde estará o reino? E Jesus disse, olha, o reino estará entre vós, ou dentro de vocês, daqueles que creem. Porque o reino não vem com aparência externa, não vem com aparência exterior, não é com aparência visível. Mas o evangélico, ele diz assim, venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus já foi feita na cruz por Cristo. Porque só tem um que fez a vontade de Deus, foi Cristo. O homem não faz a vontade de Deus. É isso mesmo. O homem não faz a vontade de Deus. Deus só se agrada do homem por causa de Cristo que fez a vontade de Deus. Não, irmão, eu estou pagando o preço porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. Eu dízimo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu vou no templo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu oro, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu evangelizo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu me compadeço do necessitado, eu estou fazendo a vontade de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus. Isso só é possível, Deus só se agrada dessa atitude de bondade, de generosidade e de misericórdia por causa de Cristo. Ou seja, quando
Quando Deus olhava para a raça humana, para a humanidade, não via ninguém perfeito, ninguém digno, de nada. Por isso que o amor dele é incondicional, não é por merecimento, não é por obra. Então quem fez a vontade de Deus foi Cristo. Tanto é que Jesus disse, quando disseram para ele, o que faremos para executar as obras de Deus? Executar a obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Aí Cristo falou, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Pronto. Então eu preciso crer em Cristo, crer nos feitos de Cristo. Quando eu creio em Cristo, creio na obra de Cristo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não porque a obra parte de mim, é porque partiu de Cristo. Quem está entendendo? Então isso é fazer a vontade de Deus. É crer no que Cristo fez. E aí eu entro no descanso do Pai. Eu sei que os carnais vão dizer assim, então já que fazer a vontade de Deus é só crer em Cristo. Porque o religioso, ele é malicioso, não generalizando, né? Mas para nos pegar de uma falha, eles tentam, eles vão dizer assim, já que para fazer a vontade de Deus é só crer em Cristo, então você pode dizer que crê em Cristo e você pode matar, pode roubar, pode aprontar, pode usar droga, pode isso. Oh, meus irmãos, para de... Você não é criança não, meu irmão. Para com isso, para de misturar as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha que minha responsabilidade tem a ver com eu crer em Cristo, não. Independente, até o ateu que não crê em Deus, não crê em Cristo, ele tem que ter responsabilidade. Deve ter caráter, e tem muitos ateus que têm caráter, são pessoas de caráter, pessoas verdadeiras, e aí? Então é pelo fato de você crer ou não crer em Deus, ou crer ou não crer em Cristo, que você vai ser um mau caráter? Ou você religioso vai me dizer que todo cético, agnóstico, ateu, que não crê em Deus, que não crê em divindade, que não, é estuprador, é ladrão, é isso aqui? De jeito nenhum. Claro que não. Então não venha para cá misturar as coisas. Todos nós temos deveres e responsabilidades. Direitos e deveres, né? Então, abençoados, fazer a vontade de Deus é acreditar no que Ele fez. Aí eu descanso nele. E as minhas responsabilidades como ser humano? Eu tenho que assumir, arcar. É claro, a não ser quando vem alguém aí dizendo que está pregando o Evangelho e diz que tudo que você fizer está também fazendo a vontade de Deus. Então, independente se você fizer qualquer coisa, está agradando a Deus. Você tem consciência. A tua consciência é o teu juiz. Ela te absolve ou ela te condena. Tá bom? Então, meus amados, o incrédulo, ele pode ter 20, 30, 40 anos na igreja, no Evangelho, mas se ele não crer de fato no que Cristo fez, ele não entra no descanso. Você vai ver um povo ansioso, preocupado em perder salvação ou em conquistar salvação. Um povo ansioso, achando que a sua vida financeira depende de uma oferta que ele dá na igreja, ou dízimo. E aí você pode olhar e por si mesmo você fazer um julgamento. Quantas pessoas não dão dízimo no mundo? Quantas pessoas não dão nenhum tipo de oferta na igreja? E quantas dessas pessoas são milionárias? E aí? Então não tem nada a ver prosperidade com ser dizimista e ofertante. Então precisamos entender essas coisas. Ser generoso, ser bondoso, ser misericordioso é independente de religião. E é por isso que aí você vai ver a religião X ou Y dando um tapa na cara de muitos que se dizem protestantes, porque são pessoas que, embora não tenham o mesmo segmento que os irmãos têm, mas são pessoas generosas, bondosas, pessoas que doam suas vidas em prol de missões, em prol de socorrer
pessoas, em prol de acolher pessoas. E aí fica o evangélico: ah, mas ali vai para o inferno porque ali idolatra a imagem. Ah, ali vai para o inferno porque ele está pensando que a salvação dele é porque ele dá um prato de sopa. Ah, ali vai para o inferno porque aquela pessoa está pensando que só porque ajuda os pobres é que vai para o céu. Não é assim não, tem que aceitar Jesus. E aí? São pelos critérios do homem, né, da religião, pelas obras. Então esqueça, tá, abençoados? Crer no que Cristo fez te proporciona um descanso e você agora vai viver a graça de Deus. Você deve desenvolver, sabe, uma vida de generosidade, uma vida de honestidade. Como eu falei, isso é independente. Eu falo mais pela questão da consciência, né? É o que Paulo disse: vá se despir agora do velho homem, se revista do novo homem em Cristo, que foi formado com a renovação da mente. Vai agora viver, sabe, a vida em abundância, mas sem essa pressão psicológica, manipuladora, pastoral, eclesiástica, religiosa, sem isso, meus amados, mas com a mente ativada no Senhor e Cristo, tá bom? Então, só queria deixar para vocês aqui este conteúdo, que vocês continuem a crescer na graça e no conhecimento, e que os nossos irmãos, aqueles que estejam porventura chegando agora no canal, irão assistir essa mensagem, estão ou irão assistir, que vocês venham analisar de fato se vocês estão nesse descanso ou se vocês não são incrédulos. Mesmo crendo na Bíblia, modo de falar, força de expressão, crendo em Deus, crendo em Jesus, mas quando se trata da doutrina da graça, do ensinamento, da obra de Cristo, do resultado perfeito, do estar consumado, da plenitude, do juízo, do perdão, aí você se torna incrédulo e aí você não descansa. Ficamos por aqui, obrigado a vocês aí, graça e paz, graça eterna. Deixa teu like, você que ainda não deixou. Uma noite abençoada, cheia da graça do Pai. Desfrute. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Pai. Até a próxima.